Olá para você ligado aqui no Estação 29, vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de política, um assunto que está cada vez mais em alta, é um assunto que eu gosto muito de pesquisar, de ouvir, e hoje nós vamos falar sobre Estados Unidos. Vamos trazer um pouco da Rússia, um pouco de Zelensky, o presidente da Ucrânia, vamos tentar fazer uma misturança aqui, vamos falar sobre geopolítica, na verdade. Eu quero trazer algumas reflexões. Respostas a gente não consegue trazer, porque não depende só de nós, eu também não tenho uma capacidade de estudo para trazer as respostas, mas eu vou trazer aqui algumas questões, alguns pontos para a gente refletir juntamente, tá certo? Nos últimos dias a gente viu aí o presidente Donald Trump receber uma série de outros, digamos assim, outros presidentes, né, de outras personalidades influenciadoras, efetivamente, no mundo, né, pessoas capazes de mudar os rumos da história mundial, né. Recebeu o presidente da França, o primeiro-ministro da Inglaterra, agora por último recebeu o Zelensky, presidente em declínio da Ucrânia. Tivemos todo aquele, digamos assim, aquele cenário, aquela trama um pouco esquisita, né? O Zelensky foi mais para aparecer, na minha opinião, do que qualquer outra coisa. E aí a primeira pergunta o Donald Trump, através do primeiro mandato do Biden, os Estados Unidos, melhor dizendo, né, eles financiaram a guerra na Ucrânia pelo lado da Ucrânia. Isso é como se fosse um adiantamento de salário, né, para todo mundo entender. A Ucrânia não tem pessoas, não tem equipamentos, não tem armamento, não tem dinheiro para revidar a poderosa Rússia, que por outro lado tem tudo isso que eu acabei de falar, né? Então, alguém precisava financiar isso. Os Estados Unidos são peritos em fazer isso. Já fizeram com o Iraque, já fizeram com a Síria, já fizeram com o mundo inteiro, inclusive com o Brasil, lá na década de 60. Né? Talvez aqui seja um ponto que a gente possa trazer nos próximos vídeos aqui. Mas a questão é, qual foi o motivo, ou qual é o principal motivo de o Zelensky não aceitar a proposta dos Estados Unidos, do Donald Trump, no primeiro momento? O que ele estava querendo? A resposta nesse momento seria dinheiro, financiamento. Mas para quê? Até que ponto ele quer que os Estados Unidos financiem a guerra? Os americanos, por outro lado, são experts em negociação e um pouco mais em estratégia voltada para a guerra, né? O Donald Trump começou a olhar, viu que a Alemanha, a França, Reino Unido não estão injetando dinheiro na guerra da Ucrânia, é só falação. Aí os Estados Unidos parou e pensou, só eu vou pagar a conta? Qual é o benefício de pagar a conta? Cadê, né, o lado, a contrapartida da Ucrânia? A Ucrânia é um dos solos mais férteis do mundo, junto com o Brasil, com os próprios Estados Unidos, tem minerais lá que quase não encontra-se em outros lugares. Até aí é um ponto, né? Então, falando especificamente, os Estados Unidos começou a pensar, só eu estou pagando a conta e pior ainda, estou pagando e não estou recebendo, né? Então está na hora de rever isso aqui. O segundo ponto, na minha visão, existe hoje uma divisão tríplice. Vamos colocar assim. Na Guerra Fria nós tínhamos uma divisão dupla entre União Soviética e Estados Unidos. Hoje nós temos uma divisão tripla. Os Estados Unidos continua, a Rússia trocou de nome, né, continua sendo um pilar, e hoje nós temos a entrada da China. Os Estados Unidos sabem muito bem qual é o nível e qual é a capacidade de cada adversário que ele possui. Então, é mais fácil se alinhar e se aliar com a Rússia para combater a China do que deixar a Rússia ficar alinhada com a China.
né? A Rússia tem as suas demandas, tem os seus recursos, tem as suas necessidades. Então é mais fácil trazer a Rússia em alguns momentos para o seu lado do que deixar ela totalmente do lado da China. Na minha opinião, acho que isso vai acontecer, os Estados Unidos vai conseguir trazer a Rússia, mas dentro do mandato do Trump. Depois isso é capaz de se desfazer, como aconteceu já com o Biden. Agora, outro ponto que chama a atenção é que cada vez mais a gente vê o expansionismo dessas nações. Aí vocês vão dizer, mas a Rússia está aglutinando a Ucrânia, já aglutinou a Crimeia, a Geórgia, está transformando o bloco novamente na União Soviética com outros nomes. E os Estados Unidos, com a Groenlândia, com o Canadá, com o Panamá, com parte do México, é a mesma coisa. São formas de serem vendidas as informações. Então a gente tem que prestar muito atenção nesses movimentos, nessas mudanças geopolíticas do mundo. A gente tem que se preparar para essas novas mudanças, né? Os blocos, as formações de blocos, de alianças, a nomenclatura dada, às vezes não é a nomenclatura efetiva do que está acontecendo, a gente tem que prestar muito atenção nesses pontos. Outro ponto que eu quero trazer aqui é qual é o real motivo da Rússia estar invadindo, estar conquistando territórios ucranianos. Na minha visão, acredito que ela vá transformar esses territórios talvez em algum país satélite, como ela fez com Belarus, como ela fez com a Geórgia, como ela fez com a Lituânia. Talvez ela crie ali um país com aquele corredor ucraniano que ela conquistou, né, a região de Donbass. Talvez ela dê autonomia para essa região, porque lá em 91, né, a União Soviética assinou, junto com mais outros 30 e poucos países, o Tratado de Budapeste, que dizia que não era permitido que certos países, incluindo a Ucrânia, se aliasse à NATO, à OTAN, né, em português. E a Ucrânia estava prestes a fazer isso, né, outros países já tinham feito, a Suécia, a Finlândia, a Polônia, esses países que tinham dito que não assinariam lá em 91. Passados quase 40 anos, né, 30 e poucos anos, as coisas mudaram, as pessoas mudaram e os pensamentos também. Então a gente tem que sempre lembrar disso, né? A Ucrânia sempre foi assim e a Rússia também. Não é de uma hora para outra e não espere mudanças. Assim como o Brasil é corrupto, é festeiro, tem uma certa frivolidade, o Japão é tecnológico, a Rússia é expansionista, a Alemanha tem a sua tradição, cada país tem a sua característica. Cada país tem a sua característica, eles não vão mudar, agora nós somos assim, vamos lá e tal. Eles têm isso, é do cerne de cada país. Para fechar o nosso vídeo, o outro ponto que eu queria trazer é o discurso de Donald Trump no Senado americano. O que eu quero fazer é um pequeno comparativo com o Brasil, né, nosso país. Os Estados Unidos criou a cultura woke. Ela foi expandindo, foi crescendo ao natural, foi ganhando apoio. As pessoas nem sabiam o que estava acontecendo, estavam lá com bandeiras, apoiando causas estranhas. E isso, quando viu, tomou conta. Aqui no Brasil está cada vez pior isso, essa cultura mais woke, né? Essa cultura de coisas promíscuas, ganhando cada vez mais visibilidade em relação ao que é natural, ao que deveria ser natural. Se é certo, se é errado, a gente já está vendo que está indo pro brejo e rapidinho. Uma coisa que me chamou a atenção foi a postura de Donald Trump e o seu governo agora em 2025. Se isso vai funcionar, a gente vai saber daqui 4 ou 5 anos, é a longo prazo. Mas
o posicionamento do líder, a postura de ser líder, de dizer eu sou assim, no meu governo vai ser assim. A gente não vê isso acontecer aqui no Brasil há muitos anos. Não é só o governo A, B, C, D. A gente não vê um líder se posicionar e ter ciência e dizer eu vou fazer assim, eu quero assim. Está faltando essa personalização de um líder de fato. É muito fácil chegar e fazer discursos lá de 2002, 2003, 2004, de 20 anos atrás. É muito fácil chegar e fazer um discurso que temos que combater a esquerda, que temos que combater o progressismo, mas nós precisamos ter esses discursos alinhados com convicção. Se é certo, se é errado, novamente eu digo aqui, a gente não sabe, a gente só vai saber daqui 4, 5 anos. Mas o que me chama muito a atenção, e os Estados Unidos é perito em fazer isso, é a postura, é indicar, apontar e fazer. Anos 80, Ronald Reagan foi um dos principais nomes e lideranças no mundo bem dividido, polarizado como estava, muito parecido com o que está hoje. Teve postura, teve firmeza, teve clareza do que queria e trouxe os Estados Unidos de volta aos tempos de ouro, como Donald Trump falou. E é o que ele está tentando fazer agora em 2025. O que eu deixo de fechamento desse vídeo, para não ficar muito longo, é postura. Precisamos ter líderes convictos, precisamos ter líderes com um planejamento, com uma visão de futuro que aponte para isso, para aquilo e faça essas correções a longo prazo. Não fiquem perdidos, porque a imprensa isso, porque a imprensa aquilo. Ok, existe tudo isso e faz parte e sempre vai existir, sempre vai ter esquerda, direita, imprensa, problemas sociais, doenças, pandemias, mas a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter um rumo. E é isso que falta para o nosso Brasil. Falta um líder, falta uma pessoa dizer, vai ser assim. Antes de finalizar o vídeo, só para a gente trazer um cenário aqui diferente, vocês já assistiram o Darkness Hour, O Destino de uma Nação em português? É o filme do Winston Churchill, né? Quando ele teve que tomar várias decisões, conta um trecho da Segunda Guerra Mundial, onde a Inglaterra estava completamente perdida, completamente sem saber o que fazer, isolada da Europa, isolada dos Estados Unidos. É um filme muito interessante. Dadas as proporções, a gente está vivendo isso. E a reflexão que eu quero trazer para fechar é essa. Quando existem esses momentos, a gente precisa de pessoas firmes, não estúpidas nem grossas, mas pessoas que tenham convicção do que estão fazendo. Lá naquela época, Winston Churchill disse, eu vou fazer, é por isso que eu estou sentado na cadeira de primeiro-ministro. É o que fez o Ronald Reagan em 1980, é o que está fazendo Donald Trump agora e é o que falta ao Brasil, um líder que tenha convicção do que tem que ser feito, do que precisa ser feito e de como precisa ser feito. Isso é muito importante. Aqui no Brasil a gente vive o Estado, como disse Epitáfio Pessoa, se eu não estou enganado, depois vocês me corrijam se eu estiver errado, a velha famosa frase, eu digo que nós somos aqui no Brasil, nós vivemos a república do alguém precisa fazer alguma coisa. É sempre assim. É na saúde, é na educação, é na saúde, é na educação, em todas as áreas, pessoais, profissionais, econômica, tudo. Alguém precisa fazer uma coisa. Nós vivemos uma república contemplativa, sempre esperando alguém fazer alguma coisa. E esse alguém, ele nunca chega.
A gente não toma atitude, a gente não tem uma proatividade. Ah, porque é o governo. Ah, porque é isso. Ah, porque é aquilo. Ah, porque é o fulano. Ah, porque é o ciclano. E a gente nunca toma partido. É sempre alguém precisa fazer alguma coisa. E isso está na hora de mudar. Precisamos acordar. Isso tem que ser um norte, tem que ser uma virtude de cada um. Fazer por si o melhor. Fazer por si acontecer. Não esperar o estado contemplativo. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Nos vemos na próxima semana.